Vamos falar agora sobre o direito das mulheres, sobre um assunto que tem gerado muita polêmica, que é a questão do aborto, né? Se você lembra, esses tempos aí a gente mostrou uma história de uma mãe que teve filhas siameses e ela, durante a gravidez, foi identificado, ela pediu para fazer o aborto, inclusive por recomendação médica, e a justiça negou. A justiça negou esse pedido dessa mãe, inclusive por orientação médica, negou. Ela teve que ter as filhas siamesas e elas acabaram morrendo 4 meses depois. A gente mostrou essa história aqui muito complicada, né? Então vamos falar agora sobre a questão do aborto. E tem outra situação também, né? Metade dos abortos no país foi feito por jovens de até 19 anos. Vamos falar com a doutora Flávia Albani, que já está aqui com a gente. Doutora Flávia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui falando mais uma vez sobre os direitos das mulheres. Então, né, a gente já conversou, mas é bom a gente reforçar, né, porque parece que é um assunto ainda muito pouco, acho que se tem muito pouca informação, e até o nosso poder judiciário precisa se informar mais sobre isso, né, doutora? Para poder tomar decisões mais assertivas em relação, inclusive, pelo que eu vejo, em relação à vontade das mulheres também, né? Exatamente. Hoje em dia, na nossa legislação atualmente, o aborto ele é permitido em 3 situações, né? Em casos de gravidez resultante de estupro, em casos em que a gravidez coloca em risco a vida da mãe, da gestante, e aí, nesses casos, a orientação médica é importante, a avaliação médica recomendando o aborto é importante, e também nos casos de feto com anencefalia, porque são fetos com chance de sobrevida após o nascimento muito baixa. Então, para evitar que a gestante tenha 9 meses de gravidez, né, e depois venha a ter um parto e seu filho ou sua filha falecer logo em seguida, é permitido essa possibilidade de aborto. É importante esclarecer também que tramita uma ação declaratória de preceito fundamental, a DPF 442, no Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Então, essa ação ela já teve até audiência pública, há várias pessoas interessadas no julgamento dessa ação, instituições públicas e privadas que estão acompanhando qual vai ser o desfecho final, pela descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação ou não. Mas, por enquanto, no ordenamento jurídico brasileiro, é possível essas 3 hipóteses de aborto. Situação ali, como eu falei no início, ali uma informação sobre a questão do aborto, né, ser feito aí metade por jovens de até 19 anos, né? O que acontece que essas jovens passam por essa questão, na sua maioria jovens, pela questão do aborto aqui no Brasil, doutora? Então, muitas vezes, essas jovens não têm informação, orientação adequada sobre como prevenir uma gravidez, sobre como prevenir uma gestação, métodos contraceptivos, né? E aí elas acabam também se envolvendo, às vezes, em relacionamentos, sejam relacionamentos duradouros ou não, e projetando ali, às vezes, de forma precoce, um projeto, né, de família que muitas vezes não vai para frente. Porque também é uma realidade no Brasil que quando as jovens engravidam, muitas vezes os pais, os homens, eles não acabam assumindo essa responsabilidade. Então, a mulher se vê muito jovem, se vê sozinha, muitas vezes ainda sem independência financeira, dependendo da família, com problemas na sua estrutura familiar. O pai não ajuda a assumir essa criança, porque muitas vezes o pai é tão jovem quanto, e ela acaba optando pelo aborto. É importante a gente esclarecer, né, em que pese alguns dados mostrarem que os casos de notificação de aborto são feitos, em sua maioria, por mulheres pobres e negras, as mulheres brancas e de classe social mais elevadas, elas também realizam aborto.
Acontece que essas mulheres brancas e de classe social mais elevada, muitas vezes elas fazem um aborto em clínicas clandestinas. Elas têm uma situação financeira mais favorável que permite buscar esse aborto de forma mais segura para a saúde da mãe, da gestante. Então, muitas vezes esses abortos acontecem e as autoridades públicas nem tomam conhecimento. Já as mulheres negras e de classe social mais pobre, elas não têm acesso a esses recursos financeiros. E muitas vezes, quando realizam abortos, elas acabam fazendo o aborto caseiro, dentro de casa, colocando em risco e a sua vida também. Então, muitas vezes, elas precisam de ajuda, por exemplo, de hospitais públicos, e esses casos acabam sendo notificados às autoridades. Olha só que situação. Eu vou pegar o gancho aí da gente ver, doutora, vou pedir a sua análise, que a gente tem duas situações aí, né? No meu ponto de vista, como você falou no início, a gente tem a situação da informação, talvez já nas escolas, né, dessas jovens, um apoio aí do poder público, né, da área da saúde pública. E na outra ponta, falando da questão das clínicas, né, a gente ainda tem uma série de clínicas clandestinas que ganham dinheiro com isso, né, ainda, talvez fosse necessário uma maior fiscalização nesse sentido. Aí a gente tem duas pontas aí, né, que começa de um lado e acaba indo lá para o outro lado ali, né. Eu acho que é uma grande ação, mas tudo passa principalmente pela informação dessas jovens, que isso é assustador, né. Jovens com menos poder aquisitivo, pobres e negras são as que acabam tendo esses abortos mais precarizados e, consequentemente, com mais risco à vida delas, né? Eu acho que o poder público tinha que dar um pouco mais de atenção na educação, né, dessas jovens, né, doutora? Exatamente. E até nessa questão do aborto, a gente pode ver uma espécie de seletividade, né? Porque as mulheres brancas e de poder aquisitivo maior, elas também realizam aborto. Sim. Só que elas têm condições de pagar por esse aborto em clínicas especializadas sem colocar em risco a sua saúde. Já as mulheres negras e pobres, elas ficam mais vulneráveis, exatamente porque não têm condições financeiras de pagar por esse serviço e fazem de forma caseira, colocando em risco a sua saúde e a sua vida, né? E, consequentemente, são as que mais respondem a processos criminais pelo crime de aborto aí na justiça criminal. Então, é preciso que o poder público atue dando um suporte para essas jovens, né, na educação, na informação, na prevenção, né, no planejamento familiar, na educação, na possibilidade de construir uma carreira, de construir uma família de forma mais sólida, no acesso aos métodos contraceptivos, na informação de como prevenir uma gestação. Então, essa educação das jovens, ela é importante. E outra situação que está se discutindo no Supremo Tribunal Federal, conforme eu coloquei, é exatamente a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Dentre outros argumentos que foram aventados a favor da descriminalização, é exatamente o que a gente chama de teoria do impacto desproporcional, porque a norma brasileira, ela criminaliza o aborto, mas essa proibição, ela afeta de forma mais cruel, digamos assim, as mulheres pobres e negras, pelos motivos que eu expliquei agora, porque elas são as que mais respondem aos processos criminais, né, diante da precarização do aborto, enquanto as mulheres brancas e de poder aquisitivo alto acabam não sofrendo essas consequências da norma criminal, porque têm condições financeiras de fazer isso de forma segura e sigilosa. Então, foi um dos argumentos aventados aí para a descriminalização do aborto. É um assunto delicado, né? Há argumentos contra e a favor diante dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos das mulheres, da possibilidade de dispor do seu próprio corpo, dessa questão social também, que eu expliquei agora, e os argumentos contrários são argumentos que entendem que a vida intrauterina ela merece ser protegida e argumentos também de viés religiosos. Pois é, né? Complicado mesmo. Acho, inclusive, que essa educação que a gente falou tem que passar pelos homens também, né? Porque esses métodos
contraceptivos ficam, a gente fica conversando aí, parece que a responsabilidade também só da mulher também, né? Se proteger, a gente está falando da questão do aborto, da gravidez, mas também tem as doenças sexualmente transmissíveis também que afetam muito e, de novo, né, afetam as mais pobres, afetam as negras. Então, também tem que passar pela responsabilização, começar a ensinar os jovenzinhos também, né, a dividir essa responsabilidade também, né, doutora? E essa questão realmente, o impacto, como é que é o nome? Gostei do nome ali, que realmente... Impacto... Teoria do impacto desproporcional. Desproporcional, claro, porque quem acaba levando a pior, né, faz aborto, vai sofrer um processo. Mas aí a jovem pobre, negra, ainda faz um aborto terrível, colocando a vida em risco, e se conseguir sobreviver, ainda vai sofrer um processo, enquanto a branca lá faz lá numa clínica, tem dinheiro, que não é barato, consegue toda a sua segurança para a sua saúde, ninguém fica sabendo, segue a sua vida. Realmente esse impacto aí é desproporcional para quem tem, para quem é mais fraco, né? Para quem fica lá na outra ponta. E eu acho que tem que dividir com a sociedade, tem que dividir com os homens também, e tem que começar desde cedo aí a falar no assunto, né? Parar com esse tabu também, né? Tem essa questão do viés religioso, não vamos falar nisso, não sei o quê, é muito novo, é muito jovem, é muito isso não é... Não, porque senão o que adianta, né? A gente fica botando para debaixo do tapete a poeira e a gente fica fingindo que o problema não existe e, na verdade, um país do tamanho do Brasil, né? Desse tamanho todo, infelizmente, ainda com muita pobreza, com muita miséria, ficam essas mulheres jovens aí sofrendo esse tipo de problema, né? Exatamente, você foi bastante assertivo agora na sua colocação. Os homens também precisam se conscientizar da sua responsabilidade, né? Porque nenhuma mulher faz filho sozinha. Então, é importante essa educação sexual para os homens e para as mulheres, a partir ali da juventude, né? A sexualidade é algo inerente ao ser humano, é algo natural, de instinto, de hormônio. Então, é importante que a gente eduque os nossos jovens para evitar gestações indesejadas, para evitar a violência sexual também, né? Para ensinar como respeitar o próprio corpo e como respeitar o corpo da outra pessoa. A gente viu recentemente também casos aí de importunação sexual. Então, para evitar esse tipo de conduta, é que a educação sexual é importante desde jovem, né? A educação sexual feita com maturidade, feita com ética, passando a informação, educando, isso conscientizando sobre a importância de cuidar da própria saúde, de se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, de respeitar o corpo do outro, de se respeitar. Então, tudo isso perpassa pela educação sexual. E é importante também que os homens se conscientizem das suas responsabilidades, tanto no sentido de evitar uma gestação indesejada, quanto no sentido de assumir a sua responsabilidade caso esse filho venha a nascer. Porque quantos brasileiros não possuem o nome do pai na certidão de nascimento? Quantos homens fogem das suas responsabilidades após o nascimento do filho? Então, assim, a sobrecarga ela fica maior para a mulher. Por isso, a importância dessa educação sexual, que vai abranger todos esses aspectos, não apenas os aspectos fisiológicos do que o corpo sente, hormonais, mas também esses aspectos sociais de conscientização e de educação. Muito bem, muito bem. Doutora Flávia, muito obrigado por conversar. Tenho certeza que esse é o caminho, né? A gente aqui está fazendo um trabalho de formiguinha aqui nas redes sociais, falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esperamos que isso seja tratado de uma maneira mais eficaz no Congresso Nacional também, por isso que a gente tem aí os nossos políticos para isso, para a gente também cobrar, né, fiscalizar, cobrar, pedir essas mudanças, né, para que a gente consiga aí reverter essas situações, porque ficar escondendo, ficar fingindo que nada está acontecendo também é muito triste e não adianta nada. Gostei muito, felizmente nosso tempo é curto, mas vamos seguir conversando, vamos seguir lhe chamando para a gente continuar aqui de pouquinho em pouquinho, né, e fazendo uma rede nesse Brasil afora aí, para que as pessoas se conscientizem e, como eu falei, nossos políticos também façam as alterações necessárias. Tá bom, doutora Flávia?
Tá bom, muito obrigada aí, uma boa tarde para você, um grande abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, igualmente, doutora Flávia. Doutora Flávia Albaine, então, conversando com a gente, especialista em direito das mulheres, falando sobre a questão do aborto, né?